Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse webinar da Vida Mental. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, sou psicóloga da Vida Mental, sou especialista em dependência química, faço também meu doutorado na área. E aqui nesse primeiro slide vocês têm o meu contato e o site da Vida Mental. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham durante a minha fala, vocês fiquem à vontade para me escrever pelo chat. Mas se alguma dúvida surgir depois, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail, eu estou totalmente à disposição. Hoje eu escolhi falar para vocês sobre quais são os principais desafios no tratamento da depressão, porque eu vejo entre os nossos alunos lá nos nossos cursos de pós-graduação da Unip, que grande parte deles tem uma insegurança diante de como fazer um diagnóstico de depressão, por onde que eu começo a fazer a minha avaliação da depressão, como que eu diferencio a depressão de outros transtornos, ou seja, existe um medo, existe uma insegurança nessa prática, principalmente para aqueles que ainda estão pegando a mão, tá bom? E eu sei que todo mundo, mesmo aqueles que estão começando a carreira agora, querem dar o melhor para os seus pacientes, né? Mesmo aqueles que já têm experiência, fazer atualizações, se manter sempre antenados do que tem de novo, quais são os novos materiais da área, as novas publicações, é muito importante, é muito interessante, né? Então, eu sei que todo mundo aqui quer ofertar para o seu paciente o melhor tipo de tratamento que existe. E eu vou falar para vocês um pouquinho hoje quais são os desafios desde a avaliação até o final do tratamento, ok? No final, vou falar para vocês um pouquinho também dos nossos cursos lá da Unip. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a solucionar esse problema. Vamos começar a entender por que trabalhar depressão pode ser um desafio e por que todo mundo tem que saber como manejar casos de depressão. Então, aqui nesse primeiro slide, eu já consigo justificar essa questão. Por que todo mundo que trabalha com saúde mental tem que, de alguma forma, ter um manejo da depressão. Porque, gente, a depressão, em qualquer estudo epidemiológico que você tiver, tanto no Brasil como no mundo, está entre as principais doenças que acometem a população. Aqui existiu um estudo mundial que se chamou São Paulo Megacity. O estudo tinha outro nome, era um estudo maior, que englobava as principais cidades do mundo todo, e teve também em São Paulo, e aqui chamava São Paulo Megacity, e que foi avaliar a prevalência de transtornos mentais nas populações. Né? E foi verificado que em São Paulo teve a maior prevalência entre todas as cidades estudadas. Tá? Então, aqui a gente teve um número de 10,9% de pessoas que tiveram pelo menos um episódio de depressão no ano anterior da entrevista. Então, pensem, é quase 11 pessoas a cada 100 que tiveram um episódio de depressão. É claro que a gente entende que São Paulo é uma cidade que vulnerabiliza os indivíduos. Né? É importante a gente pensar essa relação, né, da depressão, de uma questão que o indivíduo adoece, mas que ele está em relação com o seu meio, ele está em relação com a sociedade. Né? Então, a gente pensar como São Paulo cuida da sua população, a gente consegue entender um pouco por que é uma das cidades com mais pessoas deprimidas no mundo. Também vale dizer, em termos epidemiológicos, que é muito mais prevalente entre as mulheres, tá bom? Entre 1,5 a 3 vezes mais prevalente entre as mulheres. Ou seja, então a gente tem que ter uma atenção maior quando a gente está fazendo a nossa avaliação com as mulheres. Né? Acho que o rastreio da depressão deve estar presente em qualquer anamnese em saúde mental, claro. E aqui eu coloco o asterisco, a estrelinha, para quem está atendendo mulheres. Um segundo desafio, então, que eu coloco é o rastreio, né? Só voltando um pouquinho, eu coloquei a epidemiologia como um desafio justamente por isso, porque é tão desafiador a gente receber tantas pessoas com depressão na nossa prática clínica. Né? É uma demanda muito alta em qualquer serviço de saúde mental. Então, outro desafio é a gente ter muito afiado a questão do rastreio. Tá? Então, além da gente ter alguns instrumentos
padronizados para poder aplicar sempre à mão, e a gente pode ter tanto numa versão online, como, por exemplo, a Vida Mental recentemente disponibilizou para vocês algumas escalas de aplicação online, tem algumas que avaliam transtornos de humor, de depressão, e também outros tipos de transtorno, vocês podem dar uma olhadinha lá no site. Vocês também podem usar outras ferramentas que não sejam online, mas que estejam de fácil acesso para vocês. Não adianta nada a gente ter um super conhecimento sobre escalas e não usar no dia a dia. Tá bom? Para nós que somos psicólogos, temos, por exemplo, a escala de Beck, que é super simples de ser aplicada. Infelizmente, hoje é exclusiva do psicólogo, apesar de internacionalmente não ser, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, é. Mas a gente tem escalas muito similares e que outros profissionais da saúde podem aplicar também. Então, além da aplicação de instrumentos padronizados, que a gente tem que lembrar sempre que não fazem o diagnóstico, a gente tem que ter também a nossa competência profissional de poder fazer uma boa análise qualitativa, além daquele dado quantitativo que a escala vai me dar. Então, a escala vai ser como se fosse uma forma, um instrumento a mais para o meu trabalho, um instrumento a mais para a minha avaliação. Mas não é o instrumento que vai fazer o diagnóstico. Eu não posso aplicar escalas em todos os meus pacientes e fazer diagnóstico dessa forma. A escala vai ser um complemento à minha avaliação. E quando eu estou tentando verificar a depressão, quais são outros elementos que eu posso observar, além dos critérios diagnósticos que eu já vou falar para vocês? A gente pode olhar, por exemplo, a expressão facial do nosso cliente, as suas atitudes. Muitas vezes a gente vê em pessoas mais deprimidas uma expressão mais relacionada a emoções de tristeza, de angústia, de sofrimento, e também atitudes às vezes mais lentificadas, poucos movimentos, a pessoa muito voltada para dentro, né, pouco expansiva, com muita dificuldade de se colocar, às vezes a gente escuta até um tom de voz mais baixo, tá? É claro, gente, que existem muitas formas de se manifestar a depressão. Nem todos os nossos pacientes vão ter essas características que eu estou falando. Mas isso é um elemento que vale a pena estar sempre observando, que vale a pena estar ligado, tá bom? Também devo prestar atenção na minha prática clínica nas queixas somáticas. Então, às vezes eu tenho um paciente que está vindo e vive reclamando de dor, ou de que sempre está doente. E por que será que essa pessoa está trazendo para um psicólogo, ou se você é um terapeuta ocupacional, ou para um fisioterapeuta, ou enfim, está trazendo questões clínicas, né? Acho que tem aí um pedido de escuta em relação a algo mais que essa dor física, além dessa doença clínica que ele está nos relatando, né? Se a gente vê aquela pessoa que sempre está queixosa, que sempre está doente, sempre relatando dor, é importante a gente sempre investigar também a questão da depressão. Também tem algumas queixas que são muito comuns entre pessoas deprimidas, como por exemplo a insônia e a fadiga. Então, às vezes a pessoa reclama que está muito tempo sem dormir, que não consegue dormir, que fica ruminando os pensamentos, ou que tem se sentido cansado, ou que dorme às vezes muito mais de 10 horas por dia e segue se sentindo cansado, sem vontade e disposição para fazer as coisas, mesmo depois de uma quantidade adequada de horas de sono, né? Também outra coisa que a gente pode observar na fala dos nossos clientes, que já estão em atendimento, ou estão no início de tratamento, às vezes com outra queixa que não depressão, mas que começa a chamar a nossa atenção para a depressão, é o sentimento de vazio, de desesperança, às vezes cada um fala do seu jeitinho, né? Mas de se sentir na fossa o tempo todo, de não se importar mais com o que acontece, de ligar mais para o que falam ou para o que está acontecendo, fala que não tem vontade de enfrentar as coisas da vida, de qualquer desafio que se apresenta, parece que não tem energia para lidar. Né? Então, tudo isso são alguns indicativos para a gente, que vai para além lá dos critérios diagnósticos. Né? São coisas que a nossa anteninha tem que estar sempre ligada para a gente estar observando. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, acho que eu pulei um slide, que seria o terceiro desafio, né? Como que a gente faz um diagnóstico? A gente não é obrigado a decorar o DSM-5, a CID-10, é claro que não. Né? Mas existem alguns transtornos que eu acho muito importante, eu sempre aconselho que os meus alunos aprendam.
tá? Principalmente de alguns transtornos ansiosos que são mais prevalentes, da depressão e de dependência química, que são doenças muito prevalentes na nossa população. Diferente, por exemplo, de esquizofrenia, que a gente já tem por volta de 1% das pessoas. Né? Então, a incidência desses outros que eu falei é muito maior. Então, é importante a gente ter em mente, pelo menos de maneira geral, para que quando a gente escute na fala dos nossos clientes, a gente identifique esses critérios diagnósticos, a gente já consiga remeter que provavelmente possa estar presente a depressão e eu posso fazer uma avaliação mais profunda e fazer um projeto terapêutico já muito específico para essa questão. Tá? Então, de acordo com o DSM-5, então agora já esses critérios diagnósticos já revisados, né, nós temos que o transtorno depressivo maior, ele vai envolver 5 ou mais critérios presentes durante pelo menos 2 semanas, tá? E que representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior da pessoa. É claro, gente, claro, que às vezes as pessoas chegam pra gente há tanto tempo deprimidas, chegam pra gente que já nem lembram mais como que era o humor antes, né? Que é difícil a gente fazer essa diferença com o passado, né? Mas a gente consegue ir na conversa observando como mudou. Né? E um dos sintomas, pelo menos, tem que ser ou um humor deprimido ou uma perda de interesse ou prazer pelas coisas. Eu coloquei aqui os critérios, né? Então, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato subjetivo ou pela observação feita pelas outras pessoas. É claro, gente, às vezes a gente tem pacientes que ou têm uma pouca percepção sobre si ou que já estão tão graves que eles não vão buscar a nossa ajuda. Né? Que quem vai levá-lo vai ser um familiar. E como é importante a gente escutar o relato desses familiares, né? Que vai contribuir, a gente sabe, né? A gente já tem experiência, como contribui o relato do familiar, né? Como traz elementos que muitas vezes os nossos pacientes não traziam de início. E o segundo critério, que tem que ser um desses dois, né? Pelo menos, uma acentuada diminuição do interesse de prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia ou quase todos os dias. O que isso quer dizer? Se eu tenho um paciente que fala para mim que está deprimido, que isso é uma outra questão aqui no Brasil, né? Que às vezes as pessoas falam que estão deprimidas, entendendo essa palavra como um sinônimo de tristeza, ou isso, ou entendendo a depressão como algo mais simples do que de fato é. Né? Não entendendo que existem critérios diagnósticos e tal. Então, quando a pessoa traz que ela está deprimida, que ela tem depressão, a gente também precisa fazer uma avaliação e identificar os critérios diagnósticos, porque nem sempre eles estão presentes e nem sempre realmente é um transtorno. Ou pode, às vezes a gente recebe também pessoas que falam que estão deprimidas e quando a gente vai avaliar, é outro transtorno mental. Tá bom? Então, aqui no caso, a gente tem que lembrar que não é uma falta de interesse para uma ou para outra atividade, não é simplesmente uma insatisfação no trabalho ou uma insatisfação na vida com a família. É uma insatisfação geral, uma perda de interesse geral pelas atividades. Tá bom? Não é com uma coisa ou outra. É uma coisa que está muito, que já está muito presente na vida da pessoa. A gente vai ver que o que causa prejuízo já é importante. Então, os outros critérios diagnósticos que o DSM coloca é uma perda ou um ganho significativo de peso, sem essa pessoa estar fazendo dieta, ou uma redução ou aumento do apetite. Bom, quase todos os dias ou todos os dias. A insônia ou a hipersonia, então tem muita gente que desconhece, né, que pode ser esses dois aspectos. Né? Não só a pessoa pode ter a insônia, como ela pode dormir demais, como eu falei para vocês, dormindo às vezes muito mais que 10 horas por dia. E é importante a gente identificando esses critérios diagnósticos, não só para fazer o diagnóstico da pessoa, mas para a gente já ir tendo elementos do que a gente vai ter que trabalhar. Por exemplo, aqui, falando da insônia, é claro que a gente vai ter que pensar uma forma de se restabelecer um sono saudável, de ter esses que têm hipersonia, né? Organizar para que essa pessoa não durma mais de 10 horas por dia, enfim. Uma agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, ou todos os dias, né? Uma fadiga, uma perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade, culpa excessiva, inapropriada. Então, aqui, para quem trabalha na área da psicologia, da terapia ocupacional,
trabalha mais com o aspecto sugestivo, cognitivo, a gente vai avaliar muito essa questão da culpa, dos pensamentos que estão relacionados a essa culpa excessiva, que distorções cognitivas que estão presentes, a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, uma indecisão quase todos os dias, né? E aqui também, diante disso, começam a surgir também outras crenças distorcidas de incapacidade, de não conseguir realizar as coisas ou tomar decisões e tal. E pensamentos recorrentes de morte. Então, lembrando, não é preciso estar presente todos os critérios diagnósticos, mas a gente tem que avaliar todos e devem estar pelo menos 5 presentes, para a gente caracterizar aqui a depressão. Esses outros critérios diagnósticos também são critérios diagnósticos, tá? Então, um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízos no funcionamento em outras áreas importantes. Então, veja, né? Tem que ter esse sofrimento significativo, tem que ter um prejuízo no funcionamento da pessoa. Mas é claro que se ela apresenta 5 dos critérios diagnósticos, muito provavelmente está muito claro esse sofrimento, está muito claro esses prejuízos na vida da pessoa. Não é atribuído a efeitos fisiológicos de uma substância, como um outro medicamento, para outro tratamento de outra questão, e nem uma condição médica. Também não é mais bem explicado por um transtorno do espectro de esquizofrenia, transtornos psicóticos, tá? E também nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Por quê? Porque senão a gente vai caracterizar como um transtorno bipolar. Então, também faz parte do diagnóstico a gente classificar esse diagnóstico, então, um episódio único ou recorrente, leve, moderado ou grave. Aqui no leve, moderado ou grave tem a ver com quão incapacitante está essa depressão. Quantos critérios que essa pessoa atende para esse diagnóstico? Ou existe um sintoma psicótico ou uma ideação suicida, que são critérios muito associados à gravidade. Se tem ou não esses sintomas psicóticos, se está em remissão, se não está em remissão, ou se não é especificado. Tá? São formas de classificar. E também a gente especificar se tem sintomas ansiosos. Aqui eu queria, na verdade, destacar 3 aspectos que são muito presentes na nossa prática clínica e é importante a gente especificar na hora da gente fechar, da gente fazer o nosso diagnóstico, hipótese diagnóstica, né? Com sintomas ansiosos, né? Principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, tem se visto muito, né? Esse com características psicóticas, porque porque é um sinal de gravidade muito importante, né? E também com início no periparto. Então a gente tem que olhar também, principalmente no caso das mulheres, se não tem a ver com uma depressão relacionada ao ciclo reprodutivo. Né? Se essa depressão, por exemplo, não foi startada, iniciada com uma gestação ou com o parto, tá bom? Também é importante a gente sempre avaliar se também não é uma depressão relacionada a um evento específico, por exemplo, um luto diante da perda de alguém ou de uma fase da vida, tá bom? Desenvolvimento em curso. Olha que desafio, né? A depressão, diferente de alguns outros transtornos, né, pode aparecer em qualquer idade. E, em geral, aparece muito cedo, né? Principalmente para aqueles casos mais graves. A gente vai ver que tem uma probabilidade aumentada na puberdade. Mas pode aparecer em qualquer idade. Pode ser que apareça lá na terceira idade, quando a pessoa já está idosa. O curso é variável, a gente vai ver pessoas que têm uma vida plena, que têm remissão dos sintomas, mas a gente vai ver que tem algumas pessoas que é muito recorrente, que vivem anos ainda assim apresentando alguns sintomas, tá bom? E é muito importante a gente fazer uma detecção precoce, que a gente consiga avaliar a depressão quando ela ainda não atingiu uma gravidade tão alta. Até para que a gente possa fazer uma prevenção do suicídio, uma prevenção de perdas relacionadas à depressão, de prejuízos na vida dessa pessoa. O quanto mais preservada tiver a vida dessa pessoa, mais fácil será esse tratamento. Fatores de risco, como comorbidades psiquiátricas, então se a pessoa já fuma, se a pessoa tem uma dependência de álcool, por exemplo, ou tem um transtorno ansioso associado, ou um transtorno psicótico, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento no curso da doença. Tá bom? E tudo que é comorbidade vai agravar o caso, vai dificultar o manejo do caso.
E também a gente tem que lembrar que a depressão, apesar de ser uma doença mental, um transtorno mental, está associado com uma alta mortalidade. Então, a gente tem que observar tanto a questão da ideação suicida, mas também relacionada àquela perda de peso, a desnutrição, e outros comportamentos que a pessoa deixa o autocuidado e começa a se vulnerabilizar para doenças que podem levar à morte. O desafio número 5, então, os fatores de risco e prognóstico. Então, a gente tem fatores que a gente deve observar e deve ajudar o paciente a manejar. Né? Então, por exemplo, tem um aspecto temperamental de pessoas que ficam deprimidas e que têm muitas crenças enraizadas, esquemas cognitivos muito importantes que são negativos, de culpa, de vergonha, relacionados à baixa autoestima, são mais difíceis de serem manejados. Também tem um aspecto que é de risco, que é um fator ambiental que tem sido muito estudado, que são as experiências adversas de vida, principalmente na infância. Né? Qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, moral, sexual, vai vulnerabilizar para a depressão e que se não foi cuidado e de alguma forma se não recebeu nenhum tipo de atenção, com certeza isso está representando um risco para a manutenção desse quadro de depressão. Também tem os aspectos genéticos e fisiológicos, então parentes de primeiro grau de pessoas que têm depressão são pessoas mais vulneráveis, de 2 a 4 vezes mais vulneráveis. Tá? E lembrando também que todos os transtornos mentais podem modificar o curso aqui da depressão. As consequências da depressão é outro desafio, né? A gente vai ter que ajudar essa pessoa a manejar, a lidar com todos esses prejuízos relacionados ao transtorno. Essas consequências podem ser leves, é claro que podem. Quanto mais precocemente a gente identificar e ajudar essa pessoa, mais fácil vai ser dela lidar com esses desafios, com essas consequências. Mas pode chegar a uma incapacidade, a pessoa pode perder absolutamente tudo na vida por conta da depressão. É isso que muitas pessoas, que é muito difícil por o estigma da pessoa deprimida, né? Que as pessoas não entendem que ela está perdendo as coisas por conta desse quadro. As pessoas geralmente não conseguem entender como é que a pessoa não reage diante de tantas perdas. Tá? A gente precisa também ter muita atenção e ajudar a pessoa a cuidar de suas necessidades básicas, por exemplo, de higiene, de alimentação, de sono. Tá? A gente também vai observar um impacto social importante por conta da frequência da fala dessa pessoa. Né? Então, mesmo ela conseguindo ainda manter algum vínculo, que consiga sair de casa, se relacionar com as pessoas, muitas vezes essa pessoa vai falar muito pouco, vai verbalizar muito pouco, e com isso vai tendo perdas, né? O isolamento social pode ser uma realidade para as pessoas deprimidas. Também a gente vai ter muita queixa relacionada a dores, a doenças físicas, principalmente relacionada a esse aspecto mais de psicossomática. Tá bom? Mas também por conta desse déficit no autocuidado dessas pessoas que estão amplamente deprimidas. Também tem um impacto cognitivo. Então, a gente vai observar, por exemplo, pessoas deprimidas com um prejuízo na sua atenção, na sua memória, na sua capacidade de planejamento, na sua capacidade de tomada de decisões. E tudo isso a gente precisa observar porque isso pode causar um impacto em várias áreas da vida dessa pessoa. E geralmente causa muita angústia, né? A pessoa percebe que ela começou a ficar esquecida, ela não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê. Isso vai abalando a pessoa. Usando o termo leigo, né? Abalando a pessoa. Um outro desafio é o diagnóstico diferencial, né? Então, principalmente para aqueles que não têm experiência, às vezes fica difícil, né? A gente fazer uma diferença do que é um transtorno bipolar, do que é uma depressão, se é um transtorno decorrente de uma condição médica e a gente vai precisar do apoio de equipe para isso, né? Para poder identificar isso, do apoio do profissional médico. E também aqui relacionado aos episódios maníacos, né? Porque muitas vezes antes de ter um primeiro episódio maníaco, a pessoa teve vários episódios depressivos. Então, é difícil até porque às vezes leva tempo para a gente identificar. E, infelizmente, às vezes tratando a depressão, a pessoa pode ciclar para um episódio maníaco. Né?
Então, é um desafio para a nossa prática clínica. Também é importante e é um desafio, né, para o diagnóstico diferencial, se esse humor deprimido foi induzido por substância. No caso aqui das substâncias psicoativas, a gente vai pedir, por exemplo, para que a pessoa tenha abstinência durante um tempo para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial. Porque enquanto não se interrompe esse uso de substâncias, a gente não sabe o que é feito da substância, o que é do quadro de depressão. Quando tem qualquer tipo de comorbidade, né? E também diferenciar, né, a tristeza, que é temporária, mas que pode ser intensa também, né? Um transtorno. Isso é um grande desafio. Outro desafio é a gente garantir que a gente consiga cumprir com os objetivos do tratamento. Então, primeiro, o grande desafio é a adesão aos tratamentos necessários. Né? Como é importante a gente trabalhar em equipe multiprofissional aqui para que um ajude na adesão do tratamento do outro. Então, eu, psicóloga, ajudando a médica ou médico no tratamento medicamentoso dessa pessoa que está deprimida, ou o terapeuta ocupacional ajudando que a pessoa tenha adesão à sua psicoterapia e assim por diante. Né? A psicologia ajudando a nutricionista garantir o tratamento dessa paciente, enfim, como é importante a gente se ajudar. A gente não pode esperar da pessoa deprimida uma alta motivação para o tratamento, porque lembra que um dos critérios, algo que é característico dessa doença é uma falta de motivação geral para qualquer atividade da vida. É claro que a gente vai ter alguns pacientes que vão relatar muita felicidade por ter finalmente encontrado ajuda, de ser compreendido, de não ser julgado, de estar sendo cuidado. Mas a realidade é que a motivação ela varia. E a pessoa pode ter dificuldade de se manter indo para o tratamento. Né? Então, como é importante a gente garantir que essa pessoa possa ir, que a gente faça essas buscas ativas para que ela não abandone o tratamento. Também a gente tem que pensar formas, junto com o cliente, de diminuir os impactos desse quadro na vida dessa pessoa. Então, já existem prejuízos no trabalho, o que a gente vai ter que fazer nesse trabalho para que essa pessoa não seja demitida, para que ela não seja afastada, para que ela, né, enfim, não seja o que ela deseja, né? Ela não quer se prejudicar nessa área. Outra questão é desenvolver as habilidades necessárias, as habilidades sociais necessárias para lidar com as perdas decorrentes do transtorno. Né? Então, como que ela vai fazer com a questão da memória? Né? Porque começa a virar uma bola de neve. Né? Então, ela esquece de um compromisso, a colega fica chateada, então ela fica chateada porque esqueceu, e aí ela fica chateada porque a amiga está chateada, e começa a virar uma bola de neve. Né? Então, como é importante a gente pensar em habilidades para que essa pessoa possa manejar isso tudo, né? Prejuízos ocupacionais, sociais em geral também. Administrar os fatores de risco, né? Então, tudo aquilo que representa hoje um risco para aquela pessoa, a gente identificar junto com ela e pensar estratégias de enfrentamento para cada uma delas. Identificar precocemente piora sintomática, por exemplo. A gente conhecendo bem os critérios diagnósticos, os sintomas que essa pessoa apresenta, a gente consegue pensar junto com ela uma lista de monitoramento de sintomas. E aí a gente pode fazer um combinado, né? Olha, se você tiver de 1 a 3 sintomas, não tem problema, está no dentro do normal, você nesse estágio do tratamento, né? Estou supondo, você já consegue manejar. Mais de 3 a 5 sintomas, você já precisa entrar em contato comigo ou com o seu médico. E mais de 5 você tem que ir imediatamente para o serviço de saúde e tal. Então, a gente consegue identificar muito precocemente uma recaída nos sintomas de depressão. Isso é bem interessante, bem interessante. Assim, os meus pacientes que conseguem fazer isso dificilmente retomam um quadro grave de depressão. Eu acho muito interessante esse trabalho. Também uma manutenção das conquistas adquiridas, né? Então, isso é um grande desafio. Aquilo que a pessoa já aprendeu, já conquistou, que ela possa continuar praticando e, no máximo, faça revisões, mas que ela tenha muita autonomia diante daquilo que ela já adquiriu, diante daquilo que ela já aprendeu. Outra questão é a gente identificar e manejar os pensamentos disfuncionais da pessoa. Então, além da gente, durante o processo terapêutico, ir fazendo isso em conjunto com o cliente, que a gente possa também trazer essa autonomia para que ele faça essa identificação e esse manejo. Né? Porque
Existem algumas crenças, até vou mostrar daqui a pouco na questão da ideação suicida, que são muito comuns. Né? Então, a gente poder fazer um trabalho bem profundo e que a pessoa consiga perceber essas distorções e manejá-las, tá? E revisá-las e reestruturá-las. Planejar as atividades cotidianas, a gente sabe que é bem importante e que ajuda bastante na evolução do caso, uma rotina estruturada, né? Principalmente para aqueles que estão muito prejudicados. Então, às vezes eu falo para o paciente, eu sei que parece bobo, eu sei que parece muito simples, mas vamos escrever aqui no diário como que vai ser seus dias essa semana. Horário a horário, atividade a atividade. Né? Isso parece uma tarefa muito simples, fazer agenda parece uma coisa muito que todo mundo sabe que tem que fazer, mas realmente vai fazer diferença quando a pessoa tem aquilo no concreto, que ela trouxe objetivamente, que ela cria um compromisso e diante do vínculo que se tem com o profissional, mais ainda um interesse em fazer aquilo que foi comprometido. Também desenvolver habilidades sociais para melhorar de forma geral os relacionamentos dessa pessoa. As pessoas deprimidas param de receber reforços positivos, não sei se vocês já repararam, né? Por ela deixar de ir nos lugares, de fazer certas atividades, as pessoas param de reforçá-la, de elogiá-la, de alguma forma reforçar os comportamentos bacanas que ela tem. Então, com essa melhora de habilidades sociais, a gente consegue voltar com que essa pessoa tenha reforços positivos e que se torne cada vez mais fácil ela se reintegrar socialmente. E também ajudar para que ela tenha repertório para lidar com experiências negativas, né? Acho que isso é essencial, vital, né? A gente tem aí uma questão da modernidade que é uma dificuldade em lidar com as experiências negativas, com frustrações, com quando somos contrariados, ou quando acontece, a gente não sabe nem lidar com os nossos sentimentos negativos, né? Como é importante a gente criar repertório para isso, né? Que é a realidade de todos. Promover informações necessárias para a evolução terapêutica. Então, o que aquela paciente especificamente precisa saber? Né? Eu vejo, às vezes, no trabalho de alguns psicólogos, uma expectativa de que a pessoa tenha um aprendizado que é muito dela, no tempo dela, mas eu vejo que para muitos casos é importante a psicoeducação, é importante eu trazer conteúdos, eu trocar com essa pessoa, discutir sobre esses aspectos na vida dela, para que ela tenha um pouco mais de repertório, até para olhar para si ou para a situação que ela está vivendo. Então, é desmistificar questões relacionadas à depressão. A gente trabalhar um tema que seja importante para ela, um esquema de psicoeducação é super importante. Inserir a família é essencial, como eu falei para vocês, até para a questão da adesão. Né? Às vezes, se ninguém leva, a pessoa não vai para o tratamento. A gente construir uma rede de apoio, que com certeza já vai estar prejudicada por conta do isolamento social. Elaborar rotinas muito específicas para que a gente possa ajudar essa pessoa a regular sono, vigília, alimentação, a sociabilidade dela, sempre registrando, fazendo gráficos, se monitorando. Isso é muito importante porque às vezes o relato não combina com a realidade, ou a gente vai observar que a expectativa da pessoa é uma e o que é possível é outra coisa. Então a gente também tem isso no concreto, lá na terapia, não só o relato do paciente, mas que ele tenha registrado essa realidade é importante, é material para a gente. Existem exemplos de atividades que a gente pode fazer, por exemplo, daqui é bem comum e dá para aplicar para qualquer caso de paciente deprimido, né? Então, vocês podem criar de vocês ou usar essas daqui, mas, por exemplo, medidas terapêuticas. Então, se você estiver recaindo na depressão, se você estiver mal de novo, então procurar o psiquiatra ou a equipe de saúde mental, nunca se automedicar, dormir apenas 8 horas por dia, por exemplo, para acordar, né? Agendar atividade pela manhã, evitar sonecas para quem tem insônia. Não desistir das suas atividades, seguir mesmo que não seja sua vontade, fazer exercícios físicos, não tomar decisões importantes nesse período, não consumir substâncias psicoativas, lembrar que pessimismo e inferioridade acontecem também por mudanças químicas no nosso cérebro, não é só aspectos e características suas. Manter um calendário de atividades e dormir no horário normal. Se tiver ideação suicida, se comprometer a comunicar imediatamente o psiquiatra e a família. E também usar os cartões de emergência que a gente pode preparar em terapia, como, por exemplo, com contato do médico, de familiares, amigos, e também de orientações
que a pessoa já preparou anteriormente para esse momento. Então, a pessoa ter isso no seu celular, no seu computador, na sua carteira, essas medidas terapêuticas, podem sim protegê-la de muitas consequências da depressão. Então, a gente também tem aqui um outro exemplo de atividade, que são as técnicas de monitoramento, que eu tanto estou falando para vocês, né? A gente pode, por exemplo, monitorar o humor. Como que a pessoa acordou, como que foi o sentimento predominante pela manhã, pela tarde, pela noite. E a gente pode ir complexificando esse monitoramento, pedindo, por exemplo, para se anote uma situação que aconteceu pela manhã, o que ela pensou, o que ela sentiu, como ela respondeu. A gente pode ir complexificando ao longo do tempo. A gente pode pedir para que ela vá anotando eventos importantes que fazem ela se sentir mais deprimida, que vulnerabilizem mais. Que ela monitore o consumo da medicação e traga para a gente poder olhar. A regularidade nas refeições, o horário que foi dormir, o tempo que demorou para dormir, o horário de despertar. A pessoa pode fazer tudo isso no mesmo gráfico, numa mesma folha, né? E ter isso tudo muito visual. Um dos últimos desafios que eu vou trazer para vocês, então, é em relação à ideação suicida. Claro, isso é um desafio, um dos mais graves que a gente pode enfrentar dentro da saúde mental. Então, o que aumenta as chances de uma pessoa cometer o suicídio? Em primeiro lugar, ela precisa ter tentado anteriormente. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pergunta desde lá da anamnese. É claro que as pessoas não contam, podem não nos contar no primeiro momento, mas ainda assim a gente deve perguntar. É um mito a gente achar que a gente não pode perguntar sobre ideação suicida, se a pessoa já tentou, ou se ela tem pensado hoje em dia em morrer, em se matar. Tá bom? Então é importante que a gente pergunte. Suicídio é algo que a gente deve realmente falar sobre isso com o nosso cliente. É um mito a gente achar que a gente está estimulando o suicídio, muito pelo contrário. Quando a gente fala e a pessoa se sente acolhida, a gente diminui enormemente as chances dessa pessoa realmente engajar num comportamento suicida. Impulsividade em momentos de crise, por exemplo, é risco quando a pessoa está passando por um problema econômico muito sério, ou no relacionamento, ou quando acontece um luto, ou quando essa pessoa sofre uma violência. Isso tudo pode disparar essa ideação suicida e a pessoa pode ter um comportamento suicida diante da impulsividade, uma resposta impulsiva a essas situações. Tá? Geralmente o relato é que a pessoa está tentando encontrar um sossego, uma paz diante daquilo que aconteceu. Também ideação suicida é mais comum, né, é mais prevalente entre pessoas que têm comorbidades psiquiátricas, como esquizofrenia, depressão, que é óbvio, né, já estou falando sobre isso, na dependência química, em transtornos de personalidade. A gente tem, sim, grupos mais vulneráveis descritos em literatura para ideação suicida, como a população LGBT, indígenas, população carcerária. Então, quando a gente identifica a depressão nessa população, como é importante a gente fazer um trabalho de prevenção para a ideação suicida. Aqui eu coloquei para vocês alguns sentimentos e pensamentos comuns na ideação suicida, que se a gente escuta, a gente tem que acender a nossa luzinha vermelha, tá? E tomar uma atitude. Então, por exemplo, eu preferi ser morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um pecador, um peso para os outros não são mais felizes sem mim. Tá bom? Tem algumas atitudes e comportamentos que também podem ser sinais da ideação suicida, como, por exemplo, um aumento da inabilidade social, a pessoa não consegue mais interagir com as outras pessoas, uma mudança no humor repentina, no comportamento, a pessoa começa a subitamente organizar documentos, testamento, cumprir com responsabilidades, terminar fazeres, começa a fazer orientações para a família de como que tem que ser quando a pessoa morrer. E aqui também uma coisa muito importante, muito importante. Se a pessoa falar que pensa em se matar, é essencial que a gente dê atenção, essencial. É bom, é um mito a gente achar que lá o dragão morde. Aqui não importa. Aqui, se a pessoa expressar essa vontade de morrer, a gente deve dar a atenção. Sempre. Tá bom? É um pedido de ajuda. Independente se a pessoa, no final das contas, não ia se matar. A questão é que é um pedido de ajuda. É um pedido para que seja olhada a pessoa. E também quando a gente percebe que essa pessoa começa a obter materiais. Por exemplo,
Em alguns locais de internação, é comum que os pacientes comecem a esconder medicação e juntar, né, para poder morrer com o consumo de medicamentos. Ou você vê que a pessoa que tem levado, por exemplo, algum objeto cortante para o quarto, que compra algum tipo de veneno, corda para enforcamento ou arma de fogo. Tá bom? E é importante, se a pessoa tem relato de ação suicida, a gente perguntar se ela já tem a forma. Se ela já pensou até na forma e se ela já adquiriu o material necessário. Para que a gente possa fazer a prevenção, óbvio, né? Nós, profissionais da saúde, então, a gente percebeu a ideação suicida, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é proporcionar um ambiente calmo e acolhedor. Não deve ser da nossa prática desesperar, ficar em choque, chorar. Isso não faz parte, né? Na verdade, a gente não está ajudando em nada o nosso paciente que está precisando demais da gente. Então, quanto mais a gente puder escutar e acolher o que está acontecendo, melhor. Entender o que está acontecendo, melhor. Né? Geralmente, pessoas com ideação suicida se sentem pouco compreendidas e escutadas. Né? Então, a gente poder avaliar, né, até qual o grau dessa ideação. Né? Então, você se sente triste, você sente que ninguém se preocupa com você, você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida, você sente como se estivesse cometendo um suicídio. Investigar se já existe, então, um plano elaborado, e-mail, descobrir se a pessoa marcou uma data e avaliar o risco, como eu estava falando para você. Avaliar se tem, aqui eu estou falando um pouco mais da avaliação da ideação suicida, tá? Pode parecer um pouco repetitivo, mas avaliar se tem algum transtorno mental associado, o estado mental dessa pessoa, investigar quais são os fatores de risco e de proteção naquele momento, naquele caso, oferecer um apoio emocional, focalizar nas forças positivas da pessoa. Claro, gente, depois de escutar, não adianta nada a gente falar, não, mas você é uma pessoa maravilhosa, super inteligente, super bonita, você é bem sucedido, sendo que a gente nem ouviu a pessoa. Né? A gente vai trabalhar essas forças com sentido. E também quando a pessoa estiver pronta para nos ouvir. Trabalhar a ambivalência, oferecer alternativas ao suicídio, de novo, isso é depois de ouvir a pessoa. Tá? Fazer um contrato para que essa pessoa não cometa o suicídio sem falar com a equipe antes. Tá? E aí a gente vai elaborar o projeto terapêutico individual, a gente, em conjunto com o paciente, a gente vai acionar a rede de apoio. E para isso, gente, nunca dê falsas garantias, não jure segredo para uma pessoa com ideação suicida, porque você não vai poder manter. Tá bom? Nenhum conselho de classe exige sigilo para ideação suicida. Nunca deixar essa pessoa sozinha sem supervisão. Retirar os meios dessa pessoa cometer suicídio. Você trabalha num edifício com uma janela alta, você não vai deixar a pessoa sozinha na sua sala com risco dela pular da sua janela. Vamos ter um objeto cortante, você não vai deixar ela com objeto cortante. Uma pessoa que está fazendo uso de medicamento, não dá para ela tomar sozinha mais esses medicamentos. Bom, pessoal, então espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês diante desses desafios que se apresentam nos casos de depressão. Eu sei que foi só um gostinho, vocês devem estar super querendo saber mais e saber outras técnicas de manejo, saber entender um pouco melhor o que a gente faz em cada um dos momentos do tratamento da depressão. É claro que falar de depressão daria um curso inteiro, é tema para muita discussão, para muito aprendizado, existem muitos materiais sobre depressão, e é essencial que a gente tenha um bom repertório para a nossa prática clínica. Né? E é por isso que na vida mental, a temática dos transtornos de humor da depressão é um tema que vai aparecer em todos os cursos de pós-graduação. Acho que se você está assistindo esse vídeo, você deve costumar assistir os vídeos da vida mental, né? Eu sempre falo isso para vocês, mas que os nossos cursos eles são super bem preparados, é sempre com um profissional com super experiência na atividade clínica e também na área acadêmica. Né? Hoje a gente conseguiu ampliar nosso repertório de cursos lá no MIP. A gente está com a saúde mental para equipes multiprofissionais, terapia cognitivo-comportamental, psicologia do trânsito. Esses são os nossos cursos presenciais. E agora a gente lançou alguns cursos semipresenciais, neurociências forenses, neurociências na terceira idade, neurociências na infância.
E o curso de dependência química, que eu estava sem o banner na hora que eu fiz os slides, eu não coloquei. Eu coloquei aqui os links para quem tiver interesse e se vocês puderem entrar, conhecer, já façam a inscrição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, me inscrevam. Tá bom? Os nossos cursos eles estão cada ano melhores. A gente sempre prepara com muito carinho, com muito cuidado para vocês. E se esse tema interessa para vocês, com certeza algum dos nossos cursos de pós-graduação serve para você. Acho que esse tema, para quem é mais da saúde mental, né, o pessoal que gosta de trabalhar mais na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, eu acho mais interessante o curso de terapia cognitivo-comportamental, justamente porque você vai ter um olhar dessa abordagem diante de todos os transtornos mentais, quadros psíquicos, né, que a gente estuda lá, sempre com as técnicas de manejo da TCC, né. Para quem é profissional de outras áreas ou de outras abordagens, acho que o curso de saúde mental, para quem gosta dessa área de transtornos mentais, é muito interessante. Mas é claro que a gente aborda a questão dos transtornos de humor nos nossos cursos de neurociências, né? Por exemplo, no curso de neurociências forenses, a gente vai verificar como que é uma perícia de uma pessoa que está deprimida, tanto no aspecto criminal, como no aspecto civil, como no aspecto trabalhista. É super interessante, né? Como que é a depressão na infância e adolescência? A gente tem isso lá no de neurociências. Na terceira idade, a gente sabe que a depressão é a doença mental mais prevalente na terceira idade, né? Apesar de não ser algo normal, mas é algo comum. Na psicologia do trânsito, a gente também vai ter a questão de quadros de depressão grave que podem incapacitar a pessoa para a direção, e qual que é o impacto da questão do suicídio no trânsito. E no curso de dependência química também, né, vocês sabem que a depressão é a doença, uma das principais comorbidades com dependência química, tá? Por uso de qualquer substância. Deixei aqui também no final contato para vocês. Fiquem à vontade para nos escrever pelo WhatsApp. E aguardo vocês no nosso próximo webinar. Um super abraço para vocês. Tchau, tchau.